Olá a todos os amigos do canal. É com muita satisfação, mas com muita satisfação mesmo, que eu trago esse assunto a todos vocês. Esse assunto vai servir como um divisor de águas. Por isso, vamos dar início. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 21, diz: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ora, por que Deus salva o homem pela loucura da pregação? Que loucura é essa? Por que ele fez essa afirmação? Vamos ver. Uma é a glória do sol e outra a da lua. E assim como há diferença entre elas, imagine entre a de Deus e a dos homens. O que é relevante para um camelo pode não ser para um peixe, pois suas perspectivas em relação às suas necessidades são divergentes entre si. No livro de Jó 25:6, imagine você que a glória do verme é a carniça, sendo que as escrituras afirmam que o homem não passa de verme. Ao que a glória de Deus foi comparada? Por que você acha que Paulo considerou refúgio essa glória? 1 Coríntios 15:41. Toda a glória das escrituras que Paulo havia adquirido, ele considerou como loucura, quando se deparou com a verdade da segunda glória, a de Deus, a qual não se parecia com nada do que foi deixado escrito pelos homens nas escrituras sagradas. Motivo, as escrituras narraram a glória de Deus utilizando a linha de raciocínio humano, ou seja, usando o que o homem considerava como glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus deixou preparado para este. Sendo assim, todo o reino dos céus descrito nas escrituras são meras especulações grotescas para tentar descrever o indescritível. Além do mais, jamais penetrou a verdade no coração humano. Ou seja, tudo que se sabe em relação à verdade de Deus são meras ilustrações. 1 Coríntios 2:9. Veja bem, Paulo não recorreu à sabedoria humana para evoluir no aprendizado, indo ter com os outros apóstolos, pois estes, apesar de possuir a sabedoria espiritual, pregava a terrena por causa da fraqueza e debilidade do aprendizado do povo. Muito menos as escrituras, pois essas não relatam o mundo espiritual em sua essência. Então, como Paulo redescobriu o mundo espiritual? Simples, quando decidiu considerar tudo que sabia como loucura. Dessa forma, se abriu um novo horizonte na mente de Paulo, pois desse momento em diante Paulo passou a questionar todas as informações disponíveis, reanalisando passo a passo tudo por uma nova perspectiva. E isso inclui todas as informações, isso é, nada do que está escrito é o que parece. Para você entender, o próprio Paulo mais tarde passou a registrar tudo o que havia reaprendido novamente, da mesma forma que havia aprendido no princípio. O que dá para entender é que cabe a cada um passar pelas etapas, não podemos pular direto para o final. Senão, por que Paulo não as registrou como de fato elas são, espirituais? Talvez como ele, deve partir de nós refutar o velho conhecimento. Uma vez feito isso, o novo caminho fica fácil. Mas a questão não é a capacidade de acreditar no novo, e sim de se desapegar do velho entendimento. Veja bem, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, diz: Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Por que abominação? Simples, porque Cristo teve que se tornar como um de nós, assumindo a forma humana. João capítulo 1, versículo 14, ou seja, ele assumiu a nossa justiça para poder relatar a sua através da nossa. Podemos chamar isso de psicologia reversa. Vou repetir para vocês. Por que é abominação? Simples, porque Cristo teve que se tornar como um de nós, assumindo a forma humana.
Ou seja, ele assumiu a nossa justiça para poder relatar a sua, através da nossa. Como eu disse, podemos chamar isso de psicologia reversa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo afirma que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas espera aí. Os mundanos não consideram loucura a pregação do evangelho? Isso significa que os líderes religiosos não estão falando da palavra de Deus? Ao contrário, eles não estariam entendendo-as. Pois o correto é a palavra de Deus ser loucura para o homem natural. Porém, se a palavra de Deus é ministrada se utilizando das carnais, logo se cumpre as Escrituras. Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, Deus se utiliza dessa loucura chamada nossa justiça para descrever a sua. Dessa forma, Deus salva o homem pela loucura da pregação. Pois é isso que a nossa justiça representa para Deus. Pois ela é animalesca e não passa de trapo de imundícia. Além do mais, nossa justiça na realidade não é justa. Pois Deus diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E também no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei as sombras dos bens futuros, e não a imagem exata. E segundo o livro de João capítulo 1, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ele veio para o homem. Deus veio para o homem, porém ele não o conheceu por sua própria sabedoria. Por isso Deus salva o homem pela loucura da pregação. Veja bem, Deus veio para nós homens. Porém, o homem não o conheceu por sua própria sabedoria. Por isso Deus salva o homem pela loucura da pregação. Por que loucura? Veja bem, você não acha loucura falar de Deus usando comparações totalmente contrárias de Deus e sua justiça? Pois é exatamente isso que as Escrituras são para os intelectuais, uma loucura, o que de fato é. Eu não entendo é como os religiosos são incapazes de ver a verdade que nada do que foi escrito é de fato o que se diz. A menos que você concorde que Deus é invejoso, vingativo, assassino e mentiroso. Pois todas essas descrições e muitas outras qualidades, entre aspas, são atribuídas a Deus por sua própria boca. Como bem sabemos, essas declarações pertencem ao homem. O Deus narrado nas Escrituras é um Deus segundo a imaginação humana, ou pelo menos segundo o que ela foi capaz de filtrar. Veja bem, a glória de Deus não pode ser narrada ou interpretada pela imaginação humana. Ela excede a tudo. Sendo assim, os conceitos contidos nela são humanos e limitados, jamais expressam a majestade divina do Criador. É exatamente por isso e por causa da justiça humana que existem contradições bíblicas. Veja esse exemplo. Pense bem. Jesus disse, não vim abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Ou seja, para Jesus cumprir a lei, ele teve que contrariá-la em dois sentidos. Primeiro, porque ninguém é justificado pela lei, e sim pela graça. Neste caso, porque ele a cumpriu. Em segundo lugar, ao cumprir a lei, ele fez exatamente o que disse que não faria. Ou seja, acabou abolindo a lei. Por isso, Deus disse que salva o homem pela loucura da pregação. Vamos ver um paradoxo em torno da lei. Primeiro, ela afirma que ninguém é salvo pela lei. Porém, eles afirmam que se não observarmos o sábado, tornemos-nos transgressor da lei. E estamos debaixo de maldição. A questão é que, independente de obedecer à lei, somos salvos pela fé. Davi foi salvo por ter matado os milhares de pessoas, transgredindo a lei? E se ele não matasse em nome de Deus, não estaria lhe desobedecendo? Porém, matando estaria desobedecendo ele estaria desobedecendo um dos 10 mandamentos, que é não matarás. Esse paradoxo, veja, a verdade que ninguém é salvo por obedecer ou cumprir as ordens de Deus. A lei é uma visão humana dos fatos. Pois Davi entrou num dilema. Se ele matasse, ele descumpria um dos 10 mandamentos. Se ele não matasse, ele descumpria uma ordem direta de Deus. Veja outro paradoxo. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-ei santos, porque o Senhor sou santo. Vou repetir. Levítico 20, 26. Ser-me-ei santos, porque o Senhor sou santo. Veja bem a contradição. Qual era o critério de ser santo aos olhos de Deus? Entre aspas. Levítico 21, versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Levítico 20, versículo 14. E toda a congregação o apedrejará.
Versículo 17. Quem matar será morto. Êxodo capítulo 21, 17. Ou seja, Deus era santo porque odiava o pecador, por isso o eliminava o matando. E para ser santo como Deus, seu povo supostamente deveria matar todos seus irmãos transgressores da lei. Mas espera aí. Mas segundo a lei de Deus, não era proibido matar? Veja um contraste. Mateus capítulo 25, versículo 40. Jesus, em uma ilustração, diz que quando damos de comer ou vestir ou um copo de água que seja a alguém, a ele o fizemos. Logo se levanta uma controvérsia, pois dessa forma, quando Deus ordenava que Israel matasse seus inimigos, ele estava mandando matar a si mesmo? Bom, isso é só para vocês terem uma noção. Vamos dar continuidade. Segundo o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ora, segundo essas descrições, Cristo e nós somos um só. Dessa forma, podemos perceber que a justiça de Deus foi descrita através de ilustrações. Sendo assim, o certo e o errado depende do ponto de vista de quem vê, pois as circunstâncias mudam dependendo do ponto de vista. O certo ou errado depende da lei. É proibido matar, porém se a lei consentir é certo. Ou seja, o certo é que o errado pode estar certo se acreditarmos estar fazendo o correto. Você pode estar cometendo a maior das injustiças e mesmo assim estar fazendo a coisa certa. Por que isso? Por causa da lei? Um policial pode estar matando em nome da lei, executando um criminoso, porém estará cometendo uma injustiça contra a lei de Deus. O certo e o errado se divergem. Vamos ver isso por outro ponto de vista. Quantas vezes Jesus pregou não peques e acabou pecando? Nenhuma. Cristo não era em prol de que se matasse. Quantas vezes ele matou? Nenhuma. Tudo que Jesus ordenava fazer, ele fazia. E quanto a Deus? Ele disse através de um dos 10 mandamentos, não matarás. Mas ele mesmo mandava matar e enviava peste e levantava povos inimigos contra quem ele se irava. Você vai dizer, mas ele mesmo nunca matou. Sim, mas isso não muda nada. Se você for o mandante de um crime, você será o responsável. Se foi Satanás quem matou ou não, em nome de Deus, ou com a sua permissão, não tira a responsabilidade. Ele ainda é o responsável, ainda que indiretamente. Pois, segundo as Escrituras, nada acontece sem a permissão divina. Prova disso foi Jesus diante de Pilatos, onde ele afirma, nenhum poder sobre mim teria se do alto não te fosse dado. O mesmo se repete a Jó. Deus permitiu que ele fosse provado por Satanás e seus servos mortos por ele. Em outras palavras, Deus não mata e nem prova ninguém. Ele apenas usa os demônios para fazer o serviço sujo. Veja bem a contradição. Esse paradoxo só existe por causa da justiça humana, que é contraditória. E essa justiça foi aplicada ao Criador. Veja o contraste. Para a justiça humana fazer justiça, primeiro e inevitavelmente ela se torna injustiça, pois é proibido matar. Mas em nome da justiça humana se mata. Vou repetir. Preste atenção. Para a justiça humana fazer justiça, primeiro e inevitavelmente ela irá se tornar injustiça, pois é proibido matar. Mas em nome da justiça humana se mata. Ou seja, por isso as Escrituras afirmam que Deus salva o homem pela loucura da pregação, conforme o livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. O que está acontecendo é que está se cumprindo o livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 18 ao 20. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Em que você tem confiado? Livro de Isaías 48, versículos 6 e 14. Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Amigos,
estarei dando continuidade a esse assunto. Espero que vocês possam refletir sobre o que aprenderam até agora. O que eu estou tentando passar para vocês é que Deus se utilizou do nosso ponto de justiça como referência para expressar a verdade do conhecimento dele. Por isso há tantas contradições. E por isso o povo não entende os verdadeiros mistérios do Criador. Não deixe de acompanhar os meus vídeos. Tem muito mais pela frente. Estarei dando continuidade exatamente a esse assunto no próximo vídeo que estarei postando agora na sequência.